Pessoal, o título Temos Todos Obsessores é forte. I know. Eu sei. Mas o objetivo aqui não é assustar ninguém, nem fazer você sair correndo daqui. E nem generalizar. Ao mesmo tempo, faz sentido. É mostrar que em alguma esfera, todos nós passamos por processos obsessivos. Seja de espíritos permanentes, muitos casos aqui, o meu, eu tenho um obsessor permanente. Eu não sei se eu tenho um só, mas um eu tenho certeza. Tem temporários. Esse aí com certeza também. Só aqueles que você passa no lugar, eles seguem, são espíritos que vêm tentar te perturbar por de motivo. E tem de pessoas encarnadas também. Então, por isso que eu falo. Todos nós somos obsediados. Você pode ter um permanente. Eu não tenho obsessor. Você vai ter um temporário. Você passa no lugar, você ajuda alguém, você faz uma coisa boa. Aliás, só de fazer o bem, você já pode ter um obsessor temporário. Ou permanente. E você tem o obsessor encarnado, que é aquele que nos faz mal. Enquanto aqui, aliás, nós próprios podemos ser um obsessor encarnado dentro do princípio que nós enchemos o saco, porque o obsessor não sabe o que é, viu? Enchemos o saco de alguém. Perturba a vida de alguém. Você não dá paz para alguém. Nem percebe. Tá? Perseguições constantes. É obsessão isso. Alguém gosta de alguém, não deixa outro em paz. Obsessão. Alguém nem sabe o que é. É um pé no saco, uma mala. Perturbador mesmo. Então, mesmo que não tem, mesmo que eu vou mais além ainda. Mesmo quem está nas zonas superiores, mesmo seres que não estão no umbral, podem passar por algum aspecto obsessivo, mas não necessariamente por influência do umbral, mas por influência de conexão. Exemplo. Você não chamaria isso de obsessão, mas obsessão é o ato de a sua presença perturbar a outra com alguma frequência. Você está numa quarta, quinta dimensão astral, você tem um parente sofrido aqui na Terra. É amor que você sente por ele. Mas você sente, por causa da conexão, aquilo invade as frequências. E você sente o sofrimento do ser. Às vezes a cobrança. Mãe, pai, eu tô mal, tal. Jesus Cristo, com certeza, em alguma esfera, ele não tem a intenção, mas ele passa por um processo de sentir o que nós sentimos pela quantidade de lamentação que chega até ele. Ele não enxerga assim, mas ele com certeza precisa ter uma alta maturidade de um mestre para poder passar com alguma paz, vendo tantos seres solicitando a sua presença, de forma desesperada. Então, ninguém escapa dos processos obsessivos, todos temos obsessórios, porque nós somos cobradores. Um filho que chora pedindo sua atenção, você ama ele, você não enxerga assim, mas você não tem como sair daquele meio. É um ato de cobrança, você precisa entregar uma ação. Existe um certo desconforto. Não é visto como processo obsessivo, mas é uma energia que, se você, por exemplo, não toma cuidado, ela se torna obsessiva. Você sabe quais são os dois tipos piores de obsessão? De filho desencarnado e filho encarnado. Como? Filho desencarnado, porque ou passou por um processo de aborto. Eu estou passando por um processo obsessivo em algum lugar aqui. Minha mesa está se mexendo aqui. Mas tudo bem. Cacau aprontando por aí. É o considerado o pior tipo de obsessão que tem. Cacau, você quer parar com esse negócio aí, Cacau? Espera aí, só um minutinho. Obrigado. Nesse exato momento, eu estava passando por um processo obsessivo, sabe o que era? Com razão do obsessor que me cobrava de forma amorosa, tadinha. Cacau estava destruindo o pote d'água dela estava vazio. Quando eu olhei, ela estava em cima do pote d'água dela, que é pesado para ela não virar, rodando, eu fui ali rapidinho.
Enchi de água ali no local que a água é segurinha. Tá aqui. Não tem o que fazer. Não é amor, eu sinto amor por ela. Amor. E me sinto mal por não ter entregue a ela aquilo que eu precisava e sou dentro das minhas responsabilidades. É que ela estava no quarto comigo. No quarto tem um potinho d'água também. Mas aqui fora ela não. Então, ela nem percebe, é um processo inconsciente. E isso tira a minha paz. Isso causa uma reação. Culpa, relação, até energia. Um filho encarnado que reclama do seu pai ou da sua mãe, ou a atenção não tira, é um processo obsessivo dos mais pesados que tem. Muita gente, a vida não vai para frente. Pode isso aqui, ó. Isso aqui é desenhado, tá? Isso aqui isso aqui é quase que escrito. Não tem o que fazer, isso é um contrato, tá? Muita gente, a vida não vai para frente por abandono daqueles que estão interligados no seu grupo karma, existindo nesses que chegaram depois, os filhos, uma cobrança pela não direção correta da encarnação. A atenção, tal, aquelas coisas, que também são muitas vezes desproporcionais, porque nós somos todos espíritos, mas não importa. Se tem um ser ligado a você que lhe cobra, obsessão. E você vai sofrer as consequências, ainda que de forma injusta, de um ser que está conectado a você e está lamentando a sua não presença, ou algum débito, alguma coisa que você não fez. Então você pode ir para frente, não significa... Você pode ir para frente e estar sem paz. Você pode ir para frente e o coração está agoniado. Você pode, entre aspas, ir para frente nesse mundo financeiro. Isso quer dizer nada. Porque não tem plenitude. Então as coisas existem, mas elas não completam. Existe alguma coisa que ela suga a sua capacidade de paz, porque ela é conectada a você. Isso é um processo obsessivo. Relações que nós nos mantivemos por muitos anos, às vezes décadas, as quais nós saímos, e de fato, nós somos seres, entre aspas, livres, mas as conexões são sinceras, são verdadeiras, e aquela pessoa que lá está, ela vai lhe cobrar. E você vai sentir a coçada no fiofó sem saber de onde vem. Que estranho, velho. Era para estar tudo bem. Alguém que você se relacionou, gosta e sente sua falta e cobra mesmo. Criou-se conexões que às vezes vão magiar vidas, quer dizer, dimensões. E você vai sentir isso. Então, por isso que eu estou falando que somos todos obsediados. Não tem como. Isso. Você fala, tem um espírito do meu lado. Que Kardec falava sobre isso. Obsessão é o domínio de alguns espíritos, pode ter sobre certas pessoas. Nós temos que... Eu vou recontar pequena parte do relato que eu fiz ontem. Eu queria avisar vocês que ontem eu estive... Esse tema não está aqui por acaso, com a obsessora que me acompanha. Ela tentou fugir na hora que eu a vi. Porque ela quer me pegar na cocó. Ela se sentiu incomodada na hora que eu comecei a conversar com ela. Ao único momento que eu fiquei lúcido, ela estava sentada num banco e eu em pé. Um banco tipo uma praça, assim. Eu olhei para ela tentando conversar com um ser sem consciência, porque não existia. É estranho isso, falar isso. Ela tentou fugir e não conseguiu. Eu falei para ela assim, você sabe por que você não consegue fugir? Nos pouco momento que eu fiquei lúcido. Muito lúcido. Aí eu estava correndo atrás dela para saber quem era a pessoa. De repente eu acordei, me acalmei, parei de tentar agredir, achava que era um agressor até então, depois eu vi que não era. Quer dizer, mas você não consegue correr pelo princípio inverso. Porque assim como você me obsedia, eu não consigo correr de você, você deita lá e tal, nesse exato momento você não consegue fugir de mim, porque os mesmos fios se conectam ao contrário. Eu também sou conectado a você. Eu também sou numa esfera necessariamente, pelo menos momentânea, não obsessiva, mas pode ser até que sim. Pode existir gestos meus
que influenciem a vontade dessa pessoa e ela não consegue mudar. Então, eu também tenho, em alguma esfera, provavelmente alguma responsabilidade. E ela não conseguia correr, os fios que nos ligavam, ela estava presa. Como ela não conseguiu correr, ela começou a modificar rosto, tentar me causar terror, para sair, desfalecer, começou a aparecer os negócios meio que de lama, cair no rosto, careta, olho vermelho, guito, berro, ficou lá presa. Aí essas coisas aí ninguém fala. Isso aí é o contato. Os espíritos, eles são assim, eles fingem ser alguma coisa o tempo todo. Quando são pegos, eles tentam correr. Quando não conseguem, eles usam artifícios de morder, gritar, tal, desfalecer, fazer careta, ficar com cara de louco. Isso aí até uma pessoa faria. Tenta segurar uma pessoa, ela vai tentar morder você, vai começar a gritar, o rosto dela vai alterar, vai virar um troço meio estranho. É parecido, só que lá isso atinge níveis que não são as mesmas regras, até porque as leis físicas são diferentes lá. Tá? Então, assim, você já acha que só maluco que tem obsessor? Ah, não. Aliás, quem não é meio louco, né? Não, prepare-se para uma surpresa. Até o cidadão que reclama do vizinho no WhatsApp, 6 horas da manhã no grupo do condomínio. É o seu obsessor, ou está sendo cutucado por alguém, está em estado de incômodo. Aliás, uma coisa para se pensar. Existem processos obsessivos que são mais intensos a ponto de enlouquecer. Esses são os tipos obsessivos mais pesados, muitas vezes possessivos. Muitas vezes entrando em estado de fascinação, né? Os obsessores acompanham a gente meio louco, a gente entre a realidade e a sensatez, você consegue manter seu eixo de vida, trabalhar, ter sua vida, tal, com obsessão, tá ali do seu lado o tempo todo. Existem pessoas que não. Então, nós devemos entender, apesar de ser difícil, que existe a pessoa com dor, seja dor dela própria ou dor de um processo obsessivo, ela vai atirar para todo lado. Ela vai machucar os outros. O próprio obsessor machuca você. Pelo menos temporariamente é assim que acontece. Num ângulo entendível, que sabendo-se, claro, que a gente também ou faz alguma coisa ou fez, ou continua fazendo. Então, sempre que você vê alguém muito agoniado, releve. Releve, porque é assim, tá? André Luiz fala também que a obsessão funciona por sintonia fluídica entre assediador e assediado. Que sintonia é essa, então, que tem? Então, quer dizer que tem. Existe sintonia por vários aspectos. Agora, uma pergunta para você. Eu queria que você pensasse comigo. Digamos que você tenha, isso muitas vezes acontece no decorrer da vida, você se relacione com uma pessoa que ninguém sabe por que essas coisas acontecem, tá? Existem pessoas que se aproximam por afinidade, existem pessoas que se aproximam por não afinidade. Você nem tinha afinidade com aquela pessoa. O universo, em alguma esfera, por algum motivo, talvez pela única razão, pelo contrato da vida, ele fez se aproximar de uma pessoa que era uma pessoa difícil. Não ia dar certo. Você tinha um prazo para aprender alguma coisa e permitir deixar alguma coisa, até por resposta, talvez, de ações pregressas, por pendências, ou pelo simples contrato da vida, que se nasce aqui, se divide aquilo que se tem. Então, no decorrer da vida, você se separa. Essa pessoa desencarna, vira seu obsessor. Em tese, sintonia fluídica entre assediador e assediado não faria sentido. Mas existe uma outra coisa. Independente da conexão fluídica por questões de assimilidade, quer dizer, eu sou parecido com você, existe aquelas pessoas que nós nos relacionamos e passam a ser parte da gente, mesmo não tendo nenhuma reação, sintonia. Minha energia não é parecida com aquela pessoa, eu estudo espiritualidade, aquela pessoa fuma crack, isso acontece há muito tempo. Você se aproximou de alguém que precisava de ajuda.
por uma questão, às vezes, universal, pela questão de solicitação do grupo Karma, pela solicitação, por vários aspectos, pela questão de regra da planeta Terra, da encarnação. Então, existem processos obsessivos onde a lógica fluídica não está inclusa, porém está inclusa a conexão magnética. Você se aproximou desse ser antes. Então, quando é a mesma coisa, para você ter ideia, num espaço bem menor de comparativo, de você falar eventualmente. Você nunca falou com uma pessoa, a pessoa estava ali tentando, sei lá, falar com você, até que você, num chat, eu não estou dando um exemplo de vida, tá? Você fala, oi, tudo bom? Rola um diálogo. Um diálogo de uma pessoa estranha, diferente de você, um diálogo. Então, esse diálogo rolou por uns 3, 4 meses, num padrão de amizade até tal. Existiu, quanto mais você fala com a pessoa, mais conexões fluídicas são feitas, magnéticas, nesse caso fluídicas, não por proximidade, por proximidade mental, por conexão, mas por proximidade, você se aproximou. Então existe uma conexão, essa pessoa, ela vai falar com você hoje, e você não vai responder hoje, ela vai lhe cobrar. Por que essa pessoa não fala mais comigo? Por que ela não me respondeu? Já começou a existir uma cobrança de alguém que você não tinha contato antes e passou a ter depois. Isso acontece nas relações vida também. Então é muito difícil dizer. Por isso que eu digo, todos temos obsessores, porque as conexões são inevitáveis aqui. Estava lendo certa vez, até conversando com a Caritas, sobre os seres de alto porte, que às vezes encarnam aqui, os mestres mesmo, eles passam por karma, sabia? Ele não tem karma a pagar, mas quando encarnam, a relação, proximidade e dependência cria karma para eles. Os espíritos ficam conectados a eles e começam a cobrar a sua presença pela saída da mesma e outras ações que eventualmente vão acontecer no decorrer do caminho. Então, eles têm uma relação mínima, não é relação pesada, mas eles se responsabilizam, mesmo que não queiram, por ações de envolvimento. Que é, mesmo assim, nasceu pai de alguém, veio Francisco de Assis que como João curou uma pessoa com hanseníase na época de Jesus, lá, 90 anos depois, 80, 70 anos depois de Jesus desencarnar. Aí depois ele veio como filho dessa criatura. Aí hoje em dia, esse cara tal, é patrono de uma casa espírita lá em Salvador. Carlos Murion, o nome dele. Olha a conexão de 2000 anos que foi feita num encarne de um mestre que esse espírito que eu estou falando, o João Francisco de Assis, é o Kuthumi, tá? É o mestre nível Jesus ali. É o mesmo padrão. Então, por isso você tira. Que até foi o último a tentaram matar ele, não morreu. Ele foi o único que ficou vivo porque tinha que terminar o apocalipse e outras coisas, né? Que ele tinha que fazer ali. E não foi. Botaram ele no óleo quente, ele não morreu. Todos foram, menos ele. Então, por aí você tira a conexão e ele criou uma relação que ele continuou ajudando. Ele voltou para continuar ajudando esse espírito. Então, você entender que nem os mestres fogem das questões obsessivas, que é um ser cobrando a sua presença. Você me ajudou. Eu me lembro que isso acontece tanto, velho. Às vezes você fala com uma pessoa, aí essa pessoa fala, tal, você aí de repente você não fala mais, essa pessoa fica com raiva de você. Às vezes você ajuda uma pessoa, a pessoa está passando necessidade, você vai lá e ajuda ela, até financeiramente. No dia que você não ajudou essa pessoa, não são todos, existe gratidão também, mas existe almas, vocês conseguem ver a relação? Eu me lembro certa vez, isso, vê como é um processo obsessivo, vê como até a caridade ela causa uma alteração no nível consciencial atual do ser humano nosso, ela causa uma relação. Certa vez, uma pessoa me entrou em contato comigo, disse que eu queria, por favor, se essa pessoa me ouvir, ela existe, hoje em dia eu tomo bastante cuidado, já falava coisas, que ela não se sinta mal, tá? Que veja isso com bom carinho, mas isso de fato aconteceu. E serve como uma forma exemplar, educada, né? Vou tentar usar isso de forma educada, como eu sempre fiz, né? Ela me pediu, ela disse que era diretora de um centro, sou diretora de uma casa espírita. Eu queria pedir sua ajuda. Me ajuda? Só sou um cara que fala de projeção astral. Não, porque não sei o quê, tarará, tchau, tá, eu você meio que...
Tá. Aí você vai ajudar, tal. Aí passei meu WhatsApp. Na época eu bater papo, eventualmente, tal. Um dia eu estava no trabalho, meu telefone tocou, do nada essa pessoa tocando, número tocando, eu, pô, que é isso, velho? Sal, tudo bom? Acabei de tomar um monte de remédio, estou morrendo, queria morrer, desencarnar, ouvindo sua voz. Que você me ajudasse na passagem. Assim, velho, desse jeito. Eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, você está onde? Qual é o seu endereço? Onde é que está? Eu não conseguia falar direito, já apagando. Qual é o seu endereço? Me fala seu endereço. Aí peguei o nome da cidade, não conseguiu falar o vídeo da casa. Fui no Google, achei o número de uma linha de táxi daquela cidade. Liguei para a companhia. Falei, pelo amor de Deus, vocês vão nesse endereço, quebra a porta e abre que essa pessoa está sozinha, está morrendo na casa. Ah, não sei, depois você manda a conta. Vá. Aí o cara, rapaz, não pode, rapaz, você tem duas, você pode fazer. Você pode ficar formal, você pode fazer alguma coisa. Aí o cara, tá bom. Aí o cara foi. Quebraram a porta, entraram na casa, salvaram ela. Não morreu naquela. Salvaram. Paguei a corrida e tal. Pois essa pessoa, tempos depois, entrou em contato comigo falando, como eu não morri por sua causa, você é responsável por mim. Assim, sério, juro. Assim. Aí eu, peraí, velho. Não hora nenhuma, você ficou dessa forma. Cobrança. Vê como começa um processo sem querer, obsessivo, no nível de consciência que nós temos hoje. Só para você ter noção de como é complexo. Muitas vezes aqui, eu indiquei canais de pessoas com espiritualidade aqui. Ah, galera, vamos seguir um canal tal aqui, tal, legal. Muitas pessoas dessa que eu segui criaram uma relação de que eu tinha que continuar dando atenção e não dar essa ali. Algumas dessas chegaram a ficar com raiva de mim, porque eu não falei mais. Cara, é um negócio que eu estou falando para vocês, que como é difícil o processo. Eu estou dando exemplos de minha vida pessoal, você vai conseguir encontrar na sua. De como nós estamos conectados a um processo obsessivo e como nós somos dependentes, necessitados, carentes. As pessoas, elas são assim. Aliás, nós somos assim. A pergunta é, o quanto de você vai ter sua loucura, ela vai incomodar nos outros. Porque às vezes você tem sua loucura que você se auto-implode. Você não faz mal para ninguém, faz mal para você. Mas algumas pessoas têm suas ações e elas deixam transparecer. Kardec também disse que obsessão não é castigo, é um processo evolutivo. Por isso que nós nos aproximamos, para realmente, de fato, estarmos um ao lado do outro, tentar dar uma força e tal. No livro 252 do Livro dos Médios, ele fala, as imperfeições morais do obsediado constituem, frequentemente, um obstáculo à sua libertação do processo espiritual. Então, quer dizer, todos nós estamos possíveis e passíveis disso. Inocentes, ou não, imaturos ou não, nos relacionamos. E nessas trocas, nós temos todos os tipos, e é uma consequência, não deve deixar de fazer o bem. Mas, obviamente, como os mentores, eles fazem e se mantêm não só estrategicamente, até por conseguirem ver as coisas nos bastidores, mas mentalmente na posição correta entre ajudar e não se prejudicar. Prejudicar no sentido interno, porque a gente acaba sendo baqueado também, né? E isso é difícil. Kardec conta a história de uma das suas irmãs que vinham sendo atormentada por um espírito que rasgavam suas roupas, espalhavam tudo pela casa e faziam uma bagunça danada. Num processo mediúnico, né? Elas correram pedindo ajuda, o espírito superior consultado foi direto ao ponto. O que essa senhora tem de melhor de fazer é descer do fundo das suas consciências e verificar que sempre praticaram, se sempre praticar amor ao próximo e caridade, porque o processo às vezes está acontecendo e, na verdade, ele está dizendo que tinha alguma coisa. Elas gostam muito de maldizer o próximo, e o espírito que a obsedia é um desses que da língua delas passou. Olha que interessante. Em bom português, elas eram e prejudicaram algum desses seres pela fofoca. Esse cara morreu, o obsessor incorporava numa delas e botou para quebrar. Ele atribuiu, vê que coisa. Porque, veja, às vezes você chega... o quão complexo é isso?
o processo obsessivo pode acontecer de qualquer lado. Uma fofoca. Esse cara, a vida dele arruinou-se, eu não sei exatamente por quê, e ele atribuiu o sofrimento dele a ela. Ia lá. Então, até aquilo que a gente fala, como é colocado, causa um processo. Tão complexo que é isso. É a conexão entre a gente, né? Só que aí eu pergunto para você, alguém sofrido, sei lá, alguém fazendo maldade, pensa nisso? Não. O cara tá muito sofrido para ficar pensando que você pode virar meu obsessor. Eu não vou fazer mal. Velho, eu tô me sentindo mal, tô com necessidade. Sei lá, um cara que sai para assaltar, você acha que ele tá preocupado que vai lhe assaltar e você pode depois, ele vai ter que responder? Não tá. Só que em algum momento vai chegar a hora em que ele sai, ele vai começar, ele já vai recebendo as questões de obsessivas e kármicas, mas chega a hora que desperta a consciência e ele encarna e está passando por processos kármicos, obsessivos, não sei porque que eu estou sofrido. A consciência, esse é o grande problema. A gente tem isso aqui. Lá em Recife tem um nome chamado caga-raiva. É o tipo de ser humano que não esquece uma coisa que foi feita com ele. Eu não sei se aqui tem alguém assim, vou fazer uma enquete. Eles existem. E não é nenhum problema, isso existe. Você guarda raiva ou algo que alguém fez de você por muito tempo? Tem gente que guarda para sempre. Eu conheci um amigo espiritualista, super gente boa, amigo, que ele falou para mim isso, ele falou para mim. Eles têm um defeito. Eu não esqueço e eu não perdoo o que fazem comigo. Pode passar 50 anos, eu guardo. Eu fiquei pensativo, como é que a pessoa guarda isso por tanto tempo? Mas, e isto encarnado. Desencarnado, acontece um processo. O cérebro, nossa, aqui, tenta lembrar o que você comeu anteontem. Comi pizza ontem. Foi aquele macarrão. Você vai ter que fazer Isso não acontece no cérebro astral. O que você está fazendo? Você está acessando, mandando um aviso para o cérebro, que está indo acessar as informações onde está ali no hipocampo, rodando as emoções para tentar acessar e você consegue finalmente acessar. Isso não acontece no corpo astral. É assim, ó. E não existe relação, espaço e tempo na memória de um espírito. Por isso que nós um dos principais, não lembramos de vidas passadas nem agora e nem depois que a gente desencarna. Lembramos no máximo dessa, da outra, no máximo da última, da onde você estava antes de nascer e dessa e só volta. Ou seja, da vida anterior a essa, no momento antes de nascer, desta e na hora que você volta. É o que o máximo você consegue lembrar, normalmente. Para ir além, você tem que estar preparado. Porque ele é um processo magnético, eles travam sua consciência ali, meio que alguns abrem, outros não. Uns vão naturalmente, outros só com algum tipo de terapia que é feita lá, para abrir. Porque a memória do espírito, ela é miserável. Cara, a memória é uma coisa boa, ao mesmo tempo é ruim. Porque imagine, por exemplo, a pessoa traiu você há 10 anos, para você foi como se fosse ontem. Só que um espírito de bom nível, ele relaxa, foi como se fosse ontem, mas ele já transformou como se fosse ontem em amor. Então, toda vez que ele lembra, ele já olha com carinho, mas foi exatamente como se fosse ontem. O obsessor, ele não é assim. Então, existem duas coisas que acontecem com o processo obsessivo em relação ao espírito: memória contínua e aparência modeladora pela energia. Modelada pela energia, explico. Se você desencarnar agora, sei lá, mudando o exemplo, a aparência que você tinha na vida passada, para o obsessor, é a mesma que você tem. A forma como ele te conheceu, ele enxerga muitas vezes, quase sempre, você do mesmo jeito. Ele não vê a sua essência hoje, como você é hoje. Por isso que não adianta mim chegar para o obsessor e falar, irmãozinho, desculpa. Desculpa! Ele já pega logo e mete o dedo dentro do seu fiofó para você aprender o que é. Não existe isso. É como se você olhasse, eu não consigo entender isso. Pense em alguém que você tem raiva. Você não tem um político que você tem raiva. É mais fácil. É pior. Ele chega...
Acabou de acontecer para ele. Então, o processo obsessivo, ele é muito complexo, porque como que eu sei? Cara, eu vejo diversas vezes fora do corpo os sentimentos dos espíritos. Eu vi ontem. Ontem eu acessei uma parte. Só que o que aconteceu? Na hora que eu volto para o corpo, em várias retornos, isso acontece com você também. Nosso corpo ele não consegue processar tudo que exatamente aconteceu num cérebro que não é esse. Esse cérebro não tem essas informações que tem lá. Ele nunca rodou as informações que tem lá. Ele tem um acesso eventual de um estado de alfa, de uma experiência acessada, mas ele não tem a informação. Tanto que, quando eu voltei, a pessoa... Existe algumas pessoas que você não entende por quê, você não tem muita simpatia por elas. Então, se tem alguém assim que você olha, você não gosta, pronto. Então, na hora que eu olhei para a criatura de ontem, quando eu voltei, a minha memória foi por uma pessoa que eu não gosto, a imagem que essa pessoa me transmite não é legal. Eu não queria ter isso, mas ela acontece. Eu faço um trabalho para não fazer isso, inclusive. Eu falo, não, Saulo, às vezes é uma projeção de outra pessoa que parecia, todo mundo tem isso, todo mundo. Uma voz que você não gosta, uma coisa que te irrita. Então, tem uma pessoa que... Tem algo nessa pessoa que não bate. Eu tento não ser assim, mas isso existe em mim. Eu não minto. Não tem esse negócio, não. Não, Saulo é irmãozinho de Deus. Não tenho isso. Eu falo logo, eu não gosto dessa pessoa. Para mim. Mas está errado isso. Tem que ter um motivo para eu não gostar dela. Aí eu tento encontrar. Às vezes eu não acho, mas não dá. A gente costuma falar em outras palavras, Gabriel, o santo não bateu. Então, quando eu vi aquele ser lá fora, eu vi como se fosse essa pessoa. Mas eu sei que não é. Não é. Meu cérebro fez assim. Olha isso aqui, ó. Porque o bichinho não sabe, ele sabe. Olha o bug do cérebro. Alguém que eu conheço estava lá fora. Alguém que eu tenho uma sensação de pessoa fazendo coisa errada estava lá fora. Quando eu volto, eu sei quem é, mas o cérebro fala, já que você sabe quem é, então é isso. Porque ele ele não pode, a maioria das vezes fica flutuante. Então, a definição de aparência, toma cuidado quando você sair do corpo, tá? Aprenda isso. Ah, eu sonhei com tal pessoa. Quando chega no cérebro, você tem certeza que é, e não é. Hoje eu tenho a sensação, por alguma experiência, de que eu sei que não é. Então, isso acontece bastante. Só que vê que o meu cérebro fez isso, mas ela, que estava lá fora, ela não me vê como Saulo. Se é de outra vida, ela me enxerga do mesmo jeito que ela via na época. Então não adianta, Fabiana, muito obrigado pelo carinho. Eu chegar aqui, Fabiana, e também o Resmungão já te respondo. Um grande abraço. Não adianta eu chegar aqui com cara de bonzinho, eu não fiz nada. Não adianta. Qual é a única forma desse ser olhar para mim e talvez achar, olha, o cara mudou. É eu mudar de verdade. No espaço e tempo onde essa pessoa não consiga nem me acessar ou nem mais ser instigada, porque sabe como é que é o processo obsessivo às vezes? A gente culpa os espíritos. Por exemplo, você bebe. Esse espírito está conectado magneticamente a você há 3 décadas, às vezes 8 décadas, 80 anos você está encarnado. Às vezes mais. 2, o Valdo Franco com máscara de ferro, 4 séculos. 4 séculos de conexão. Então, não adianta a gente, o Divaldo Franco, vai saber o que esses caras aprontaram lá atrás. Né? Todo mundo faz besteira por aí, a gente faz nessa, não vai deixar de fazer na outra. Esse processo ele é tão complexo que é daí que vem, não adianta, não tem o que fazer. O momento em que eu mudo verdadeiramente, ou deixo de fazer uma ação que instigue, sei lá, o cara assiste pornografia. O espírito está conectado a ele sempre, o espírito resolve mudar. Acho que eu vou sair disso. Aí você vai, abre ali, elbrasino.com. O que acontece com você? Você perturba o cara. O cara sai dali, ele tem uma recaída por causa da conexão que tem com a gente. Então você tem que entender que existe responsabilização por processos obsessivos de nosso lado também. Mesmo os espíritos são obsediados por os seres humanos, porque eles não conseguem resistir. Tá? André Luiz fala também sobre as formas de obsessão do cotidiano. Pensamentos repetitivos. Eu vou dizer para vocês, isso aqui é certo, tá?
Música chata que gruda na cabeça. Eu já sei que eu tô com obsessão. Saulo, não é maluquice? Eu já testei. Não é. O que acontece? No meu sistema de crescimento neurológico, chama-se neuroplasticidade, eu desenvolvi a inteligência musical. Talvez seja uma das principais em mim. Visual e musical tem muito forte. Toda vez que eu sou obsediado, os sistemas mais fortes em mim entram em estado de alerta, de alto funcionamento. Por quê? O espírito se aproxima, tenta perturbar. O que ele consegue perturbar? Aquilo que existe mais forte nesse cérebro aqui que eu treinei. Então é aí que me pega. Por isso que você tem que se ligar quais são os pontos mais fortes, eles serão usados. Mesmo que você não queira. Nem todas as pessoas têm música que gruda na cabeça. Mas quando tem é para lascar. Pensamentos sobre ex-namorado, ex-namorada que não sai da sua mente. Pode até ser realmente uma fragilidade sua. Provavelmente também é. Mas isso é carro-chefe de processo obsessivo. Preocupações financeiras que viram loop mental. Por quê? É algo que você tem, é algo que você faz, é algo que você roda, e quando o cara se aproxima, é negativo. Então ele influencia aquilo que você tem. Medo racional que aparece do nada, irritação repentina. Isso aqui não faz sentido. Por que você está irritado? Já parou para pensar? O que te irritou? Do nada. André Luiz fala sobre interromper o intempestino da irritação. Quando você acorda bem do nada ou está do nada, fica irritado, quando você está e vira um Hulk por causa do motorista que te prejudicou, pode ser influência externa, tanto do sistema umbralino, da frequência que baixou em algum momento, você não percebeu. Muitas vezes foi você que, fazendo um ciclo de pensamentos, baixou sua frequência por algum motivo, e você irritou-se, porque o umbral te irritou, e o espírito que já queria te aproximar, ele chega do lado, porque ele consegue achar passagem. Porque é como se você ficasse finalmente dentro do sistema de recepção. Rádio. Vícios e compulsões. Espíritos também descrevem que são especialistas nisso. Espíritos viciados em álcool, drogas, tabaco, sexo, que se aproximam dos encarnados que possuem os mesmos vícios e também para impulsionar o processo obsessivo de não saída de uma determinada situação. Tá? Então, a determinados padrões mantém você onde muitos outros estão desencarnados, e mantém você naquela faixa. Naquela faixa é legal. É como o personal trainer do vício. Ele te estimula a consumir mais, para que você se alimente da energia e tal. Conhecendo mais ou menos o elenco. Você tem aqui o caso 1, soldado rancoroso. Um espírito morreu traído por um companheiro de batalha há 150 anos. 150, nossa, faz tanto tempo, o espírito foi ontem. Acabou de acontecer. A memória, cara, é estranho pensar numa memória contínua, mas é isso. Eu vou lhe dar um susto para você saber uma ideia. Pense numa criança que consegue gravar a letra de uma música assim, ó. Nossa, como é que esse cara já gravou isso? A memória dela tá ali, velho. Tudo que entra, grava, e você não sabe como é que consegue gravar. Espírito obsessor é 300 vezes pior que a criança. Ele não esquece. Tá? Abraço aí, Marinho. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Hoje, obsedia esse traidor reencarnado que nem imagina que tem várias sensações e dificuldades por causa disso. A esposa abandonada, a mulher que morreu de desgosto ou passou a vida inteira após a traição sozinha, não quis mais ninguém, virou um processo sofrido obsessivo. Porque o que acontece? Em vida, ela não tem culpa, mas ela não deixa de ter responsabilidade. Nós somos responsáveis, porque vê, você nasce sozinho nesse mundo e você vai se relacionar por aí. Muita coisa vai acontecer. No momento que você se relaciona, nesse sozinho que você nasceu, com alguém, e você não consegue conviver com a capacidade do ser humano fazer uma besteira com você, e você fica com raiva desse ser humano que realmente, entre aspas, errou, mas não merecia a sua raiva, porque, na verdade, quando você tem raiva, você está preso. É uma âncora. Então, ninguém merece que você fique preso. Porque não é questão de merecer. Não existe uma vingança, não existe uma vontade. É você que ficou preso. No século, lá fora, agora percebe o ex-marido encarnado, já desencanou, está com outra, cara, causando problemas de todos os tipos em relacionamentos atuais. Na cabeça dessa criatura, quer ver? O que acontece com uma pessoa que ela é seu, entendeu? É seu. Essa aí chegou depois, quer vir mandar aqui. Eu conheço esse cidadão aqui já faz tempo, minha filha, você está chegando agora.
cabeça da obsessora, para você ter ideia como funciona. Então, na hora de dormir, você tem, mas eu tenho outra vida, eu tô casado, na cabeça dela, não existe isso. Ela vai dormir de conchinha com você, agarrada nas suas costas. Vai dormir você, a outra pessoa do lado, que muitas vezes se afasta pelo processo energético. Porque, nós podemos ser mais ou menos insensíveis, mas não somos totalmente. Você está dormindo com a outra pessoa na cama. É natural que você vai ter até certo ponto. Né? Não, peraí. Alguma coisa não vai encaixar. Às vezes você vai fazer um esforço, porque você ama, tá ali, os obsessores, os mentores sempre estão ajudando, mas não, é o direito infelizmente é assim, ou felizmente é assim que Deus fez, ou sei lá, nós temos esse livre-arbítrio. Vai responder, mas tem. Um mentor, ele vai, sério, o mentor vai pedir, como muitas vezes a gente está fazendo processo obsessivo, vai pegar, vai tentar conversar, vai pegar vocês dois, colocar fora do corpo, quando está lúcido, né? Mas mesmo que você não lembre, vai acontecer. Mas chegou a hora que ele fala, não posso tirar uma criatura dessa, porque os laços que os unem são mais fortes do que o laço que une a própria família. Então não sai. Senhor dos escravos, o espírito que foi escravo e guarda a ordem mortal, é estranho você pensar que tem espíritos, e não são poucos, tá? Que se mantêm na mesma imagem de sofrimento da época infeliz que nós tivemos no país da gente e em outros lugares do mundo. Obsedia o ex-senhor reencarnado, o ex-senhor, entre aspas, causando-lhe problemas financeiros, sociais, emocionais, de todos os tipos. Imagina você tá lá tranquilo, tomando seu cafezinho, e de repente é um cara reclamando de uma dívida do século XVIII, meu velho. Rapaz, você me deve 3 chicotadas que você me deu, botou no tronco, eu me lembro direitinho das chibatadas que você me deu. Aí você tá lá na sua vida tomando um café do, sei lá, Bortolazzi, obrigado, velho, pelo carinho. E você tá ali, aqui, ó, aqui no chat. Somos 1.010 pessoas. Você ganha da raiva. Eu gosto disso. Eu acho que nós somos. A melhor coisa é você saber quem você é para você fazer um trabalho sobre isso. Se você não sabe nem o que é, olha, e eu não acredito que todos tenham sido sinceros, porque existe um processo ilusório sobre quem achamos que somos, que de fato, na verdade, não somos, pelo menos em parte. Você guarda raiva ou algo que alguém fez por você por muito tempo? 48% disse que sim, quer dizer, metade. Somos espiritualistas, mas não somos falsos. Porque diz assim, não, eu tenho ramatiz no coração, eu sou homem de pé merrum. Ah, não, meu pai, é a verdade aqui. Eu acho que ainda é mais. Porque tem uns que vêm aqui, que são virados no molde de cuento, mas sabe aquela... Eu medito, rapaz, acho que eu sou o quê? A realidade, ela é muito mais certeira do que aquilo que a gente às vezes diz que é. Né? A gente é muito... eu gosto de ver, nós não precisamos também nos diminuir também, tá? É no ponto, no caminho certo. Olha, eu sinto isso mesmo, vamos melhorar, fazer um trabalho. Eu penso muita coisa. Eu tento fazer uns trabalhos, às vezes eu me sinto mal para as coisas que eu penso. Não, tá na época que não pode pensar essas coisas, Saulo. Não é certo, mas eu penso, eu vou fazer. Não, tá errado. Beleza, aí vou mudar. Mas eu reconheço que eu não sei nem porque que eu tô pensando. Não sei se é cultura, mal, ruim, né? Não sei se é essa mania de, sei lá, obsessiva. Não sei se eu sou um ser meio do umbral também. Então preciso fazer um trabalho sobre isso. Memória seletiva, lembram e fortemente daquilo que querem, características dos obsessores. Tem persistência extrema, como o tempo não passa, que é todo dia o mesmo, entendeu? Amanhã é hoje. Daqui a 10 anos é hoje. Não existe, eu não envelheço. Envelheço também não ligo, porque eu estou no umbral. O espírito não tem. Conhecimento íntimo, ele sabe de você de um jeito que ninguém sabe. Sabe lá, essas conversinhas que você tem, é você quando você está na frente dos... Não, porque eu faço... Você está na frente de alguém, está o seu obsessor do lado. Você faz o que? Eu estou fazendo curso de reiki. Seu obsessor já olha assim.
Essa miséria tá aí dando uma de santa. Essa desgrama aí não vale nada. Na hora, ele joga no seu, berra no seu ouvido, grita pra outra pessoa ouvir. Tá aí alguém falando de reiki. Fala para ele o reiki que você faz lá no banheiro. Fala aí que você fez ontem à noite. Mostra aí o reiki. E essa é a realidade do obsessor. Dessa forma que eles vão falar a você. É que nem você vendo alguém da sua família, sabe que não vale sei lá, um dinheirozinho que você ganha ali vendo vídeo do TikTok. Não vale. Uma moedinha que você ganha do TikTok, não vale. Aí chega a pessoa na frente, quando chega, tá lá você assim, ai, tudo bom? Eu vou fazer, ai, porque não, vem cá pra te dar um passo. Você do lado só olhando. Mas, rapaz, ó, essa miséria não vale nada, tá aqui sorrindo agora, pô. Tá aí. A pessoa ainda vem pra você no canto e fala, rapaz, sua irmã passa uma luz tão boa em você. Leva pra casa pra tu ver. Leva aí. Quer que você leve. Aí sabe, a gente conhece direito. Hoje em dia, com a internet, você não sabe nem mais quem que são as almas cebolas. Tem gente por aí fazendo um videozinho de paz. Mas você sempre tá assim, né? Peraí, deixa eu botar, começa o vídeo assim, começar o vídeo da pessoa. Olá! Muita paz. Não vale pão que o cão amassou, não vale. Mas tá lá. Tá cheio. Nós passamos assim, lotado, mas tá se esforçando, né? Começa meio que artificial, depois talvez melhore, né? Você tem o vampiro do álcool, o vampiro sexual, o vampiro da raiva, tá? Você está tentando parar de fumar e do nada, ô amigo, só mais uma, pai. Vamos lá, a bituquinha sozinha ali, ó. Você tá vendo, não? Tá sozinha ali. Você tentando, não posso pensar nisso, Vem a ideia da bituca. É difícil, velho. Difícil. Tá? Por que tem alguns espíritos que são temporários? Porque eles se aproximam. Tem obsessor, que ele é obsessor seu, parcial time, ele trabalha meio período só. Você vai para o centro espírita e não vai com você, não. Você assiste um videozinho sobre espiritualidade, ele se sai também. Mas na hora que você vai lá, dá uma fumadinha na varanda, opa, pode! Cheguei para nós, é nós aí. E aí, estudou um pouquinho de espiritualidade? Dá uma puxada aí para nós? Dá boa, né? Ele encosta com você, seu parceiro ali. Então existe um processo. Ele é um processo obsessivo, constante, mas ele só está passando fumo com você meio período do dia lá ele. Lá ele. Mas ele tá. Mas não tem. Isso aí, se você fuma, não quer. Não é só. Pornô todo dia? Tem parceiro. Mas pode. Tem. Porque nós somos necessitados, se nós desencarnarmos e ficarmos beirando, você vai procurar alguém para sentir a mesma sensação. E eu digo a coisa para você. O espírito sente mais prazer do que a gente, pelo fato de que ele está num corpo que proporciona a maior liberdade do que tanto que eles vivem rindo. Se encontrar alguns, fora os sofridos, obviamente, os zombeteiros, você não consegue nem ficar perto deles, você tem vontade de rir também. Eles riem o tempo todo. Então não são simples de sair, tá? Nem de ajudar. Como é que ajuda o espírito a ficar rindo? Velho, você precisa de pai, daí que pai, minha calma. Ele tá rindo, velho, não tem o que fazer. Não tem. Parece. Manuel Filomeno de Miranda, para mim, de todos, Saulo, Zé Calderon, de todos os espíritos que eu vi, é o cara mais especializado em projeção, em desobsessão que eu conheço. Eu não conheço ninguém mais especializado que o Manuel Filomeno de Miranda, é um espírito. Um espírito encarnado torna-se obsessor de outro encarnado quando não perdoa. Quando odeia, tem inveja e alimenta rancores. Falar de alguém é um processo obsessivo. Menor, mas dependendo da situação, tão impactante quanto, porque você está, se você quiser sair de uma linha de uma pessoa, não fale, se ela vier na sua mente, você mesmo de forma forçada, você imediatamente fecha os olhos, tentando não fazer mais irradiar, quer dizer, causar enraseamento, né?
Peça a Deus que manda boas energias para essa pessoa, que ela se sinta em paz. Você vai quebrando assim. Por quê? Não enraiza, não baixa muita frequência, você não obsedia outra pessoa, consequentemente não tem processo kármico. Tá? Por isso que você tem vários obsessores. O chefe tirano, que está ali, tem prazer em te humilhar e cobrar, não tem nenhuma... Sempre pensa. Eu já falei, ex-obsessivo, familiar tóxico, o falso amigo, aquele que está com você, que precisa de você, que quer e cobra a sua presença. Tem vários, assim, que é o processo obsessivo. Ele se aproximou de você, não foi para ser seu amigo, foi para puxar de você alguma coisa, um dinheiro, uma aparência, um conhecimento. Ele não é seu amigo. Por exemplo, eu vou contar isso. Vou contar. Minha turma lá, tem a visita da galera, senti muito minha falta, né? Eles falam da amizade, das coisas que eu acho que era uma das poucas pessoas na sala que passava para todo mundo conteúdo, eu respondia prova, fazia cards, eu fazia cards com 300, 500, 600, quase 1000 cards, eu fazia e passava de graça, os caras sempre, a gente cobrava para fazer as coisas, né? Aí eu saí. Só que aí eu fazia. E eu tive que fazer um trabalho muito grande. Eu queria perguntar se você ia conseguir. Esse aqui foi o Daniel lá, né? O tempo todo falar aqui, se vocês também estarão com você, sinto muita falta, o tempo todo, quer vir tomar um café? Aí, enfim. Aí numa dessas pessoas em que há 1 ano e meio eu passava conteúdo constante, eu estava sentado na sala assim, né, bobeira, e essa pessoa veio falar comigo, e essa aula vai rolar aquele, sei o quê, eu olhei pro celular da pessoa assim, eu não estava nos contatos do WhatsApp dela, ela estava falando com uma pessoa, e eu vi a hora que ela saiu, ela tinha acabado de me mandar uma mensagem, quando ela voltou a tela, ela fez isso aqui, ó, ela fez assim, né, no WhatsApp e voltou a tela assim, quando ela voltou a tela, que eu olhei, eu não estava nos contatos dela, eu não era contato da pessoa, e ela falava comigo constantemente, isso me deixou extremamente pensativo, velho, eu ajudo essa pessoa há tanto tempo, velho, o tempo todo, baixo o livro, tal, e eu me incomodei, e eu tive que fazer um trabalho bem forte, cara, cada um dá o que pode, e diga a você que eu fiquei muito conflitado entre ajudar com o coração, e continuei fazendo, mas não era mais a mesma pessoa, não vou mentir, não. Então, assim, isso é um negócio difícil, isso é o que eu considero, assim, aquelas pessoas que estão do lado, e aí, parceirão, e aí, parceiro, mas sempre todo, muita gente, às vezes, adiciona para ficar falando sobre espiritualidade, tá? É um negócio difícil. Isso está acontecendo, esses stalk, tá tendo direto, assim, pessoas, comentários tóxicos também, em situações que são processos obsessivos, a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas eu sempre penso assim, quando alguém faz um comentário muito tóxico, que aí objetivo não tem um objetivo muito, era só diminuição, né? Era só, eu imagino que ela tem alguma dificuldade na alma, né? Que ela tem alguma, eu não faço isso de forma a me sentir superior, eu falo assim, essa pessoa está doente em algum lugar, não é possível, velho, porque essa ação é uma ação destruidora. Alguém que faz uma ação para destruir, ela não pode estar bem, ela está com algum problema, né? Ela com algum problema, muito sério. Então, é a única forma que eu consigo desvincular qualquer ação porque normalmente eu não me envolvo. Isso vocês deveriam sempre pensar assim, tá? A cada um dá o que pode. Se a pessoa lhe deu aquilo, ela não podia fazer diferente disso. Isso não significa que a gente tem que ter raiva dela, entendeu? Existe alguma dor nessa pessoa. Quando eu digo dor, pode ser qualquer coisa. Nela, a vida dela própria, inveja, ou ela está mal mesmo, então ela não consegue ser melhor. Então você tem que sempre que pensar assim. Tenta pensar dessa forma. É a única forma que eu achei no mundo de me fazer não revidar nem mentalmente. Sabe quando você tem uma coisa, você sofre uma crítica, uma ofensa, você fica, não, não sou isso, não, isso aí tranquilo. Você tem que, às vezes, falar com outra pessoa, você acha que eu sou isso? Para confirmar, né, que você não é mesmo? Então, a única forma de eu não precisar nada disso é quando eu, de forma muito educada, penso, não existe a possibilidade de uma pessoa, sei lá, Jesus Cristo
seria demais. Mas, sei lá, André Luiz, uma pessoa sensata, uma pessoa que eu conheço, escrever isso com um amigo meu, Renato, por exemplo, da faculdade. Não existe a menor possibilidade do Renato jamais escreveria isso, porque eu enxergo ele como uma pessoa sensata. Então, eu acho que essa pessoa está mal. Então, esse é um processo que você se desvincula do processo obsessivo. É uma das formas, tá? O Manuel Filomeno também fala assim, que é uma verdade que, segundo, é difícil de aceitar. Tornamos-nos nossos próprios algozes sempre que mergulhamos em sentimentos de autocomiseração, rancores, desilusão e autojulgamento. Vitimismo. Tá? Manuel Filomeno de Miranda fala isso. É o crítico externo destrutivo que causa um alarme sobre... Peraí que caiu meu negócio aqui. Um processo obsessivo que você pode estar em você, tá? Você é um fracasso, todo mundo é melhor que você nunca vai conseguir, você não merece ser feliz, você vai dar errado, como tudo que já deu na sua vida. Então, são pensamentos que você, se você tem eles, mesmo, não precisa nem se pensar que tem espírito, você precisa trabalhar sobre eles, tá? O que faz? Refazendo, imediatamente. Não permitindo que fique ali. Em vez de você enraizar ele, não, eu sou destrutivo, não, velho, é só uma fase, isso aqui tá de boa assim e tal, é isso aqui, você começa, e você enraiza coisas boas, por que acontece? É como, é 1, 2, aí você para. Você começa a enraizar coisas positivas dentro daquilo que era negativo. Você não lute contra o pensamento negativo. Nunca faça isso. Você não vai conseguir. Ninguém consegue. Você não tem profissionalismo para vencer o umbral. Esquece. Como você nunca deve discutir com uma pessoa nervosa, como você nunca deve responder uma coisa mal educada, você nunca vai gritar mais com uma pessoa que sabe gritar. Não faça isso. O que você faz é sempre transformar aquilo que é negativo em positivo, imediatamente. Alguém faz uma coisa muito errada, se você, pelo contrário, em vez de revidar, você ou não revida, ou quando revida de forma educada, não, sempre tranquila. E os pensamentos são a mesma coisa. É a única forma de você não ser um sabotador inconsciente, seja pelas suas próprias fraquezas, que serão, ou por influência de espíritos que vão aproveitar a oportunidade para pegar você. Tá? Eu peguei aqui, antes de chegar no final, na verdade, dá para fazer 2 temas desse aqui, como sempre. Mas eu no finalzinho daqui, do fechamento tal, eu peguei algumas questões que eu queria colocar antes de a gente ir adiante. Isso que eu estou falando não é para você ser um positivo falso, não é isso. Uma coisa é você ser realista sobre as coisas que estão acontecendo, mas é para você não deixar, como você não sabe a origem daquele pensamento, e é seu, não é uma coisa externa, você não pode se enganar sobre a dificuldade que você está tendo, sobre os pensamentos que eles estão, mas não vale a pena enraizar uma coisa ruim. Então, também não enraize grandes egos. Não, você é um ser de luz, não. Nós estamos aqui aprendendo, não sou tão ruim, não sou tão bom, tão ruim também, mas não sou no meio, tá? E você consegue se salvar bem, de uma forma legal, sensato. Sensatez é caminho do meio, sempre. Toma sempre cuidado com agora há pouco eu estava assistindo o jogo do Palmeiras, um pedaço só, tava passando assim, cliquei, tava o Palmeiras jogando com o Porto. Aí antes eu vi uma entrevista de uma pessoa, aí eu fiquei analisando o que a repórter falou, tal, elogiou assim a pessoa, né, e a pessoa em vez de ela falou, ela se elevou mais ainda, ela falou, não, só um exemplo, porque não sei o que, tal. Eu entendi que está dentro de um contexto importante, tal, realmente, de fato, ela era, em muitos aspectos, esse exemplo mesmo, e não há o que falar, né? Mas eu percebi que o risco do ego estar atingido, né, e ela nem perceber direito que estava acontecendo uma coisa tão legal ali, e ela elevou ainda mais. Então, não se diminua, mas toma cuidado com, e muitos espiritualistas têm caído, tá? Com essa questão do ego, e é muito difícil você não começar a se sentir... A gente faz isso até por uma necessidade. Minha prima aí, um grande abraço para você, prima. Toma cuidado com isso. Muita gente caindo nisso, tá? Por que eles nos perseguem, os espíritos? Já disse, por questões de conexões, não tem jeito. Quanto tempo pode ficar um processo obsessivo na vida da gente? Olha, pode persistir por séculos até que se resolva o sistema. Mas o que acontece, Saulo? Eles encarnam, desencarnam e voltam para o umbral. Tem espíritos que estão no processo de ir e voltar milênio.
É um negócio complexo esse negócio. Não são todos, tá? Mas tem gente que está há 3, 4, 5, 6 vidas encarnando e voltando para o grau, por causa da frequência do ódio. Vai despertar em algum momento, não tem a menor dúvida. Quando? Então, assim, ao mesmo tempo, o processo obsessivo médio, ele depende de vários fatores. Não se sai de um processo obsessivo tão simples como são demonstrados em centros. Não é assim. O processo obsessivo é assim. Você tem que mudar bastante a sua conduta. Você tem que entender que, mesmo mudando a sua conduta, o espírito continua lhe enxergando como lá atrás. Então, você precisa mudar de uma forma em que esse cara, ou ele vai desistir de tentar por não ter mais conseguido acessar você. Tá? Minha mãe, por exemplo, o obsessor da minha mãe ainda é o obsessor dela. Estranho, né? Ninguém fala, ninguém pensa sobre isso. Gosto de pensar sobre isso. Minha mãe tinha um obsessor a vida inteira. Eu falei para ela várias vezes. Ela desencarnou e o cara ficou. Provavelmente vai encarnar em algum momento. Provavelmente com ela. Tá? Ela vai... Ele ficou na casa, velho. A casa foi vendida com ele dentro, pra você ter ideia. Mora lá, ele é o dono da casa. Mas quem chegou na casa, ela tá lascada. É o dono. E, de fato, em termos de tempo, não nessa dimensão, mas na consciência é dele. Não tem mais ninguém, só ele. Todos foram embora, só ele ficou, e sou eu o dono. É assim que funciona o processo obsessivo em cima de casas, inclusive, tá? Os caras vão chegando depois, e na cabeça deles é como se fosse ontem. Então, tô aqui. Você está chegando agora, os filmes retratam a verdade sobre isso. Então, é muito complexo, diz o Valdo Vieira, e os trabalhos em centros apométricos, espíritas e outros, de que a partir do momento que você mudar verdadeiramente uma determinada atitude, que era o foco do processo obsessivo, o espírito começa a perder foco em você depois de 6 meses e ele só vai se afastar, mais ou menos, média isso, depois de 2 anos. Não é que ele se afastou, ele não tenta mais porque não vai conseguir mais. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser seu obsessor. Ele simplesmente desistiu, porque não consegue, sabe? Não consegue de jeito nenhum. Mas ele talvez ainda guarde uma oportunidade de você cair para ele pegar lá na frente. Mas é um processo obsessivo que vai depender de uma outra encarnação, de vocês nascerem juntos para resolver o processo, que ficou pendências. Tudo que causou dano demais provavelmente causa uma pendência por proximidade. E essa proximidade, às vezes, é tamanha que ela vira vida física, né? Por isso que é muito difícil. Então, para você perder a frequência de um espírito, são mais ou menos 2 anos. É o tempo, se parar para pensar, 2 anos não é um tempo muito grande. É o tempo que o nosso tecido adiposo, os triglicérides, que tem memória precisa, uma vez você magro, você precisa se manter magro. Se você estava um pouquinho mais cheio, emagrece 20 quilos. Você tem memória das células do tecido adiposo por 2 anos a voltar à mesma forma. Então, só depois de 2 anos é que você finalmente pode falar que você é celularmente uma pessoa magra. Ou dentro daquele padrão que agora você está. Então, você vê que um negócio é complicado até no físico, não é simples? Por isso que a gente volta. É complicado no processo espiritual também, tá? O quanto os espíritos podem nos fazer mal no processo obsessivo. Nós temos graus, tá? Médio. Você tem um processo de grau 1, mais ou menos seria leve, irritação, cansaço, pensamentos negativos. Isso todo mundo tem aqui e acolá. Nível 2, nível moderado, onde tem insônia, compulsões e conflitos relacionais constantes, inclusive pensamentos já um pouquinho mais intensos. Você tem o nível grave, que seria depressão severa. Não quer dizer que você estando no processo de depressão tem o espírito, mas estando no processo de depressão, provavelmente tem estado de umbral. Um estado de umbral não é que seja um estado infernal, não é. Seres que passaram por aqui sentiram o que você também sente. E esse magnetismo de tantas milhares, milhões de pessoas, às vezes bilhões, sentindo determinados padrões, criam características. Isto é considerado frequência específica, que não deixa de ser uma frequência não considerada superior.
mas dentro de uma frequência de sofrimento. Então, você pode, tendo uma depressão, entrar nesta frequência por processo de assimilação magnética. E, naturalmente, existirão seres que estarão acessíveis, você estará, digamos assim, acessível a esses seres nesse lugar. Vícios incontroláveis e violência. Quando você começa a ficar violento demais, verbalmente, fisicamente, as chances de umbral são grandiosas e chances de, estando no umbral por tanto tempo, não ter um ser ali do lado próximo, porque eles moram ali e vibram nessa frequência, naturalmente é grande. E você tem o nível 4, que seria um nível extremo. Aí você tem aí o que a gente chama de subjugação completa, aí vem pensamentos sobre riscos, sobre atentado à sua própria vida, e risco contra a vida de outras pessoas, com pensamentos constantes de violência e descontrole total de qualquer outra atitude. Aí você já chegou em níveis fortes. Então, 95 dos casos ficam entre o grau 1 e o 2, que é 2% chegam ao nível 4, tá? Mais ou menos, é bem pouquinho. Mas você tem aí uma quantidade forte de chances de ter picos, por isso você tem que estar ligado. Porque apesar de você não estar na média constante numa relação dessa, você pode passar pelo nível extremo no momento em que você se permite extremamente num determinado pico que não estava acostumado. Por exemplo, você não tem média de umbral, mas pode, às vezes, agir sobre uma ação pesada. Sei lá, você não é uma pessoa violenta. Você não é uma pessoa que faz mal, tá? Eu já te respondo, Luciano. Eu vou abrir para pergunta já, tá? Eu estou falando com algumas perguntas legais. Pode levar ao desencarne, processo obsessivo? Em casos extremos, sim, naturalmente. O seu corpo passa a não minar mais energia corretamente. Suas células são imediatamente atingidas com isso. O seu sistema imunológico vai ser atingido também, e aí você vai ter, além dos próprios pensamentos, da modificação da homeostase, a questão hormonais em desarmonia, os casos de controle. Então, o agravamento pela questão da baixa imunidade, e com isso, a não controle das suas próprias ações, como vícios que vão estar envolvidos para tentar até compensar. A alimentação é um deles, né? Um dos poucos momentos que você libera algumas sensações, como serotonina, tal, é comendo. Então, na verdade, 95% da serotonina é feita no intestino. Por isso que a gente muitas vezes compensa qualquer coisa comendo, é difícil, né? Outra coisa, mitos, crianças podem ser obsediadas, tá? Assim, o processo obsessivo é menor nas crianças porque ela não o espírito que ela está ali não consegue ainda atuar completamente sobre as suas atitudes. Mas depende. Existem casos em que o espírito aprontou tanto que a característica energética dele ela já é encontrada pelos espíritos logo no começo da vida. Ele já tem identificação magnética extremamente pesada. E a própria criança também, ela não... raramente, inclusive, ela já tem na sua presença uma ação até irritativa. Tem crianças que ela transmitem na sua própria hora grande peso. Então, crianças têm karma pesado, às vezes. São espíritos, somos nós, a gente. A diferença, o problema da criança é que ela cresce. Cresce e com isso, todos os malvados seres que existiram no planeta Terra foram crianças. Às vezes fofinhas, ali, quietinhas, não imagina, né? Que vai ter alguma alteração ali, tá? Os processos obsessivos pegam os animais, tá? Os animais captam energia do ambiente, refletem o estado emocional dos donos, eles são usados como antena por obsessores para incomodar a família, então você sempre, às vezes, tem que atuar sobre eles, apesar de limpar os ambientes também, tá? Que no ambiente, o animal está no ambiente, a tendência da energia dele se misturar. Como ele precisa da presença humana, ele consome muito magnetismo humano, que também é usado pelo magnetismo dos obsessores. Os obsessores conseguem... Minha mãe, por exemplo, como médium, ela passou a vida passando por processo obsessivo porque não trabalhava, era muito médium. Ela disse que quando ela começou a cuidar de cachorrinho, que o processo obsessivo sobre ela diminuiu pela metade, assim, que ela começava, ou até menos. Porque os cachorros que ela começou a ter do lado, ela começou a cuidar de cachorrinhos, né? Ela até para ganhar um dinheirinho também no Dog Hero, foi uma coisa tão boa para a vida dela, que além de ela ganhar um dinheirinho, ela melhorou. Então, um gatinho, um cachorrinho, eles consomem essa energia, não necessariamente é ruim para eles, não é? Mas existem outros aspectos que podem ser, tá? Os processos obsessivos dos donos acontecem também. Obsessor pula de pessoa para pessoa, acontece. Especialmente casos familiares, na mesma família,
Sua mãe desencarna, o obsessor estava ali, ele pode, por uma questão de só conhecer aquela pessoa e por ser o único ser que agora ele tem acesso, sua mãe foi para uma dimensão melhor, seu pai, então ele pode passar para você. Locais de trabalho, tudo isso existe, tá? O lugar pode ser obsidiado, tá? Hospitais, bares, necrotérios, presídios, delegacias, casas onde tiveram no centro, várias pessoas vivendo, sofrimento constante. Tem casas que elas existem e passaram a ser usadas como focos de acesso, de passagem. Então, você entra numa casa que... Imagina, você vai morar na casa em que nas frequências próximas é um corredor que passa espírito. A gente não pode não sentir tudo, mas a gente sente. Então, é muito difícil. Então, em cima dessas ações, muitas vezes as pessoas tentam fazer algumas coisas, ou limpar minha casa, não sei o que, até paga alguém. Isso é uma coisa meio complexa, isso, não?